Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula de EBD online e hoje a gente está aqui com o Zé Pedro, professor. E aí, Zé, tudo bem com você? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos estão assistindo, né? Meu nome é José Pedro, eu sou diácono na Igreja Presbiteriana aqui de Cuiabá e hoje nós vamos trabalhar, Lucas, o livro de Levíticos, né? Então, Levítico. hoje nós estamos aqui para a gente passar um pouco do que a gente estudou, né? E nós somos limitados, nós vamos tentar, na medida do possível, passar sobre o livro, um panorama sobre o livro de Levítico. Isso aí. A gente Né? está fazendo um panorama da Bíblia, postando algumas aulas aqui e chegou o livro de Levítico. Então, sem enrolar muito, vamos lá, Zé. Qual que é o assunto do livro de Levítico? Bom, o livro, o termo levítico, Lucas, ele é relativo aos levitas, né? Ele é atribuído aos levitas. Então, o que acontece? Nesse livro, ele tem um conjunto são várias leis que vão mostrar a forma de culto a Deus e como deve ser o proceder do povo em relação a Deus e em relação ao seu próximo. É isso que a gente vai aprender hoje nesse estudo e partindo da verdade que nós aprendemos na Bíblia, de que foi Deus quem criou todas as coisas e criou a mim, criou a você, e o que Deus espera de nós é que nós andemos, né, de acordo com do que foi revelado através da tua palavra, né, que nós vamos aprender hoje aqui nessa conversa. Então, Zé, qual que é o contexto do livro? O que estava se passando na época para a gente entender melhor o livro? Qual que é o contexto? Então, nós vimos na aula passada, a professora Denise colocou muito bem, ela falou sobre a história de Moisés, né? Falou como que o povo chegou ali no Egito, como esse povo se multiplicou ali na região de Gósen, né? E esse povo ele estava sendo escravizado, ficou sendo escravizado ali há 430 anos, e Deus levanta Moisés para libertar esse povo. Então, esse povo ele é liberto, eles atravessam o Mar Vermelho e andam por 60 dias ali pelo deserto e chegam aos pés do Monte Sinai. Então, aqui, na verdade, eles estavam no deserto, aos pés do Monte Sinai. Então, ali Moisés sobe ao monte e recebe da lei as instruções de como Deus espera que o seu povo haja em relação a ele, e ele passa essas leis, e os termos dessa lei, nós vamos ver no decorrer do assunto, é baseado na obediência. Se eles obedecerem, eles vão ter bênçãos. Se não obedecerem, vão ter maldição. Uhum. E por que essas leis foram dadas para o povo? Como que era o povo daquela época? Então, é importante ressaltar o Deus ele estava formando o seu povo para habitar a terra prometida ali. O povo hebreu ele vivia numa condição de escravidão, aonde o termos a obediência ali não era uma obediência forçada, e junto com esse povo vinha também estrangeiros, né? Tinha Uhum. muitos ali que tinham casados com mulheres egípcias, ou algumas mulheres que tinham maridos egípcios, ou seja, era um povo misto. Uhum. Então era necessário o estabelecimento dessas leis para tirar do coração daquele povo a idolatria, porque o Egito vivia um povo, adorava muitos deuses, tinha muitas festas. Então, ali no deserto, através dessa lei, o caráter desse povo ele vai ser forjado de acordo com o caráter de Deus. Então, essas leis que nós vamos discorrer hoje aqui, nada mais é que uma expressão do caráter santo e moral do nosso Deus que criou todas as coisas. E o livro tem um versículo-chave que ele consegue captar todo o assunto, todo o tema geral. Tem algum versículo-chave em Levítico? Então, como nós falamos, o Deus liberta esse povo para fazer esse povo propriedade dele,
e ele espera desse povo, e esse relato nós podemos extrair do capítulo 19, versículo 2 de Levítico, que é um mandamento. A meninada, os adolescentes estão aprendendo muito, Lucas, a respeito de verbos. Eu vi assistindo as aulas da Ana Beatriz, a minha filha está com 10 anos, aí fala lá modo indicativo. Então, Deus ele usa muito o modo imperativo. Ele usa o sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, Deus, ele espera desse povo santidade perante ele. Entendi. É isso. Uma outra coisa, Lucas, que eu queria... O livro de Levíticos, ele vai falar muito sobre o serviço, ele vai falar sobre o sacrifício, sobre santidade. É norteado o livro de Levítico todinho em cima desses temas aqui, certo? Uhum. Entendi. Tem uma questão bem interessante, você falou sobre a separação, tá? Como o povo era misto, e também tinham outros povos que habitavam em regiões ali similares. Então é até um aspecto da separação, né? A santidade, que você falou, ser de santos porque eu sou santo, que é o versículo-chave, ela também é muito presente no Novo Testamento, quando Jesus vai falar que nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos a outro reino. Então a gente vê esse princípio também aqui para a gente. A gente vê que também nós somos separados e a gente aprende a ser separado, aprende o que é bom, o que agrada a Deus através da lei, né? Sim, através da lei. Na verdade, a lei, né, nós temos a lei, a gente pode classificá-la em lei moral, em lei cerimonial, em lei e as leis civis, né? As leis cerimoniais eram leis que eram para os sacerdotes, os levitas, para que eles fizessem ali, prestassem o culto a Deus. Então, essas leis cerimoniais, elas eram vigentes enquanto durou o templo, né? O templo ali. Então, nós temos no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano ele destruiu esse templo, então ali cessa muito daqueles rituais cerimoniais, tá certo? Uhum. Agora as leis morais, o caráter de Deus, ele independe de época, ele independe de cultura, ele transpassa todas as gerações, porque Deus ele é eterno. E sendo ele eterno, os seus princípios, o seu caráter, ele não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. É isso que a gente aprende, né, da palavra de Deus. É isso que ele espera que o seu povo, que ele expresse esse caráter santo e justo, observando essas leis, e nos dias de hoje o nosso testemunho de vida ele deve ser realçado, nós devemos ser vistos, Lucas, como um povo separado, igual você disse aí, o termo santo quer dizer nós somos separados. Então, nós que somos cristãos, nós temos o dever, a obrigação de sermos diferentes na sociedade em que nós convivemos. A criança, o adolescente, lá na escola, ele tem que ser um diferencial. Aqui ele tem que ser visto de uma forma diferente. Então, o proceder, como ele trata o professor, como ele lida ali com as pessoas, com educação, com respeito, isso vai fazer dele uma pessoa diferente, né? E Deus se agrada disso. Então, por isso é importante a gente estudar para conhecer qual que é a vontade, qual é o desejo, qual é o caráter que deve ser forjado em mim, nas crianças, para eles crescerem e serem adultos, pessoas que agradam a Deus, né? Verdade. Você falou sobre as leis, e é bem interessante a gente explicar um pouquinho melhor, porque às vezes na leitura, a gente está lendo a Bíblia e fica meio sem entender o que estava acontecendo tudo. As leis morais, elas revelam o caráter de Deus e elas são eternas, como você disse. Os 10 mandamentos são o maior exemplo disso, que ainda continua valendo, ainda são instruções de Deus. As leis civis que eram para Israel naquela época, elas não se aplicam a mais porque a gente já não vive numa teocracia. A gente vive agora no Israel de Deus e tudo, o evangelho chegou a todos os povos.
E as leis cerimoniais, trazendo um pouquinho lá para o final da aula, Cristo já cumpriu elas e como o livro de Hebreus diz, ele é o sacrifício único, perfeito e suficiente. Então, não há porquê, né? Isso. E aí, voltando para o livro de Levíticos, Lucas, Deus ele instituiu alguns rituais, alguns sacrifícios para ensinar aquele povo como ter reverência. Né? Aqui ele mostra como que o povo ele poderia demonstrar a reverência a Deus através dos sacrifícios, através de uma comida estipulada. Eles tinham um menu, né, um cardápio apropriado para eles comerem, as comidas que eles deveriam comer, guardar os dias santos, que nós vamos ver quais são os dias mais na frente da lição, e também o fato deles se apresentarem sempre diante de Deus puro. Eles tinham de se purificar de todas as impurezas. E Né? por que Às vezes que, tinham por que, doença. Zé, por que que Deus instituiu esses sacrifícios? Quais que eram os tipos? Então, o sacrifício, Lucas, nós temos os sacrifícios são vários, né? Nós temos são o holocausto, né? São 5. O holocausto, nós temos a oferta de cereais, ofertas pela culpa, ofertas pelo pecado. Então, essas ofertas e sacrifícios foram instituídas por Deus. O holocausto, ele era um sacrifício e esse sacrifício apontava para Cristo, aonde Deus, já manifestando, insinuando a sua graça, ele se propõe a aceitar aqui o sacrifício de um animal inocente para aliviar a culpa, o pecado de um pecador humano, certo? Então, quando aquele animalzinho ali, ele era oferecido para o perdão do pecado, o ofertante, o israelita levava ali para o sacerdote, aquilo apontava para o sacrifício de Cristo que seria feito lá na nova aliança, quando Deus envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, ele morre numa cruz justamente como um sacrifício único, eficaz e perfeito. Então, o que acontece? Esses sacrifícios, Lucas, eles eram feitos de forma repetida, né? Todos os anos, esse sacrifício ele tinha que ser feito. Então, Jesus ele fez o sacrifício unicamente. Então, ele tem uma efetividade desse sacrifício para nos purificar do pecado. Entendi. E quais são as outras passagens que mais te chamaram a atenção, Zé? Certo. Então, aqui nós acabamos de falar, né, discorrendo um pouco sobre o sacrifício, e deixar bem claro, Lucas, que logo no início do livro de Levítico, logo no capítulo 1, a gente, quando começa a ler, se depara com com muito sangue, com muita morte de animais. Então, para Deus mostrar aqui, às vezes a pessoa fala assim, não tem como o homem ter justiça própria. Ali, naquela questão do homem fazer o sacrifício para ele estar diante de Deus, foi uma forma que Deus criou para que ele estivesse puro diante dele através desse sacrifício. Então, aquilo ali mostra a pecaminosidade do ser humano, né? Esse pecado. Então, nós sabemos que lá em Gênesis nós aprendemos que o pecado ele entrou no mundo por meio de um homem, e esse pecado ele se espalhou para todos. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme está lá em Romanos 3:23, que a gente já tem até gravado esse versículo aí. Tá certo? Então, era necessário esse sacrifício, essa forma sacrificial apontava o sacrifício perfeito de Cristo, só para complementar. E outra passagem também, Lucas, que a gente é sobre a ordenação dos sacerdotes. Então, em Levíticos 8, no capítulo 8, a gente vai ver, até então, o tabernáculo já estava pronto, mas não tinha ainda as cerimônias religiosas, assim por dizer. Então, Moisés foi instruído por Deus a ungir
a consagrar os sacerdotes, que seriam aqueles os homens que fariam sacrifícios no tabernáculo. Então ele ungiu ele deu a unção, quer dizer, ele conferiu, revestiu essas pessoas desse ofício através de ungiu eles com óleo, né? E engraçado, Lucas, também, que quem foram esses sacerdotes? Então, os sacerdotes era da linhagem de Arão, né? Então, Arão foi o primeiro sumo sacerdote e os seus filhos. Então, toda a linhagem de sacerdotes, ele provinha da linhagem araônica, tá certo? Então, os levitas, nós falamos muito dos levitas e esquecemos de falar no início, os levitas foram as pessoas, foram a tribo de Levi, que foram separadas para servir no templo. Então, Levi, ele teve 3 filhos, Coate, né? Foi Coate, os coatitas, os meratitas e os gersonitas, tá certo? Então, Arão, ele provém da linhagem de Coate. E Arão, ele é filho de Arão. Olha o nome dele, Arão. Coate, eu Então, lembrei Arão, do refrigerante, mas pode ver. filho de Arão. Então, essa linhagem de Arão somente estava destinada a fazer aqueles serviços ali sacrificiais a Deus, e os outros levitas, aí às vezes a pessoa pensa, todo levita, ele é sacerdote? Não é. Então, o sacerdote é um levita, mas nem todo levita é sacerdote. Mas como assim? Então, o levita era originário das outras tribos que eu falei aqui, né? Dos gersonitas e dos meratitas. E qual que era a missão que eles tinham no templo? Eles tinham de zelar pelo templo, a limpeza do templo, do tabernáculo, promover ali a organização das cerimônias, tá certo? Então, essa era a função. E o sacerdote era aquele que fazia o sacrifício, que estava perante Deus. E o termo sacerdote, o que é o sacerdote? Ele é um mediador. Ele é um mediador entre homens, é um mediador que media representa Deus para o povo e o povo diante de Deus. Ele é como se fosse um intercessor. E hoje nós sabemos, né, Lucas, que não é preciso mais nós recorrermos a um sacerdote, né? Porque hoje nós somos feitos sacerdotes. Então, todos nós somos sacerdotes. Mas como assim? Deus enviou o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu. Aqui ele ele compareceu ao tabernáculo, né? O tabernáculo, Lucas, só para que a gente vai conversando, a gente vai linkando as coisas. Vai viajando, né? Então, o que acontece? Quando Moisés ele deu a instrução para a construção do tabernáculo, ele teve uma visão de como era aquele tabernáculo e fez aquela planta ali, construiu aquele tabernáculo, uma visão que ele teve e foi revelada para ele de como é no céu. Então, nesse tabernáculo terreno, quem entrava ali era feito por mãos humanas, quem entrava ali era um sacerdote humano, né? Um sacerdote pecador. Então, aqui no caso, nós temos Jesus, ele entrou diretamente nos céus. Então, ele entrou no tabernáculo celestial, certo? E hoje nós somos, por o Espírito Santo estar dentro do nosso coração, nós temos um acesso direto a Deus, né? Então, não é necessário mais nós recorrermos a essas figuras, né? Caminhando um pouquinho, eu queria falar de algumas coisas, depois eu passo a bola para você sobre o que você aprendeu com o livro de Levítico. Primeiro, que eu só fui entender Levíticos quando eu li Hebreus, e eu só fui entender Hebreus com profundidade quando eu li Levítico, porque a gente vê que está tudo interligado ali. E a gente vê que Jesus é o sacrifício perfeito, a gente nossos olhos são abertos, a gente começa a entender quão grande foi a obra da cruz, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele se entregar como um sacrifício vivo. Isaías 53 fala
que ele foi entregue como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não tinha nenhum dolo, nenhuma culpa nele, mas Deus moeu a Jesus por causa da sua Uhum. justiça, da sua santidade. Então, é fantástico você ler Hebreus e Levítico, porque aí você entende, seus olhos se abrem. E outra coisa também, que a gente até falou sobre a lei um pouquinho, mas é sempre importante reforçar que nós, e até interessante ler Romanos capítulo 7 depois, a lei ela não nos condena mais, porque em Cristo Jesus, Romanos 8:1 diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, a gente comentou da lei, a lei moral que ainda vale tudo, mas elas valem como instrução, como uma pedagogia de Deus, como Deus mostrando o que é certo, o que é errado, por onde que a gente tem que caminhar. Uhum. Mas quando a gente erra, quando a gente peca e a gente é pecador, a gente ainda não tem o corpo glorificado, a gente não precisa achar que por não cumprir está condenado, porque aí a gente volta como se a salvação dependesse de obras, e ela não depende, ela depende de Jesus, do ato dele, da nossa fé na obra de Jesus. Então, só essa observação para reforçar que a lei não tem mais condenação sobre nós, mas ela é extremamente útil para mostrar qual que é a vontade de Deus, para onde a gente tem que caminhar. O que chamou a sua atenção quando você estava lendo o livro de Levítico, Zé? Então, como nós comentamos aqui a respeito desse que tudo em Levíticos aponta para Cristo, né? E é muito importante a gente ler o livro de Levítico, porque ele abre o caminho, ele prepara o caminho para nós entendermos a necessidade do sacrifício de Jesus. Tá certo? Então, lá em Hebreus, e é muito importante quando a gente lê junto, tá certo? Eu não tive a oportunidade, nem tive maturidade, Lucas, quando eu comecei, ingressei na igreja, de ver a maravilha da obra de Jesus, de Deus, a perfeição, como tudo aquilo apontava para Cristo. E quando eu ia lendo e vendo, eu falava, rapaz, mas aquilo ali estava em Levítico, o sacrifício apontava para Jesus, o sacerdócio para Jesus. Então, tudo aponta. E aquilo para mim trouxe uma alegria muito grande. Você vê, eu fiquei muito tempo na igreja e não conseguia conceber, reunir essas informações. Uhum. E toda vez que eu ia ler o livro de Levítico, eu achava chato. Vou confessar para você, eu achava muito maçante o livro. Mas eu aconselho assim, a sempre ler o livro de Levíticos, extraindo dali alguns princípios, como a questão que nós falamos ali do zelo, que a gente tem que ter hoje na casa de Deus. Hoje nós somos sacerdotes, né, como feito sacerdócio real. Nós temos que ver o zelo que aqueles homens de Deus tinham no proceder com Deus nos cultos. Aí mostra para a gente a reverência que eu tenho que ter dentro da nossa igreja, a reverência que eu tenho que ter com o líder da minha igreja, o nosso pastor. Eu vejo assim também, Lucas, lá fala sobre nos princípios, a gente aprende a questão da educação. Você tem uma educação, você está diante de uma pessoa mais velha, como que você tem que usar certos pronomes de tratamento, quanto são importantes isso daí. Então, quando a gente chega perto do pastor, usa o termo Senhor, né? E isso aí vem de onde? Vem de princípios que a gente aprende na palavra de Deus. Então, as pessoas mais velhas, a gente deve procurar ter esse tipo de relacionamento que demonstra um respeito que você tem com essas pessoas, independente se ela é uma pessoa pobre, é uma pessoa menos culta, mas Deus ensina que nós devemos ter esse proceder, ter um respeito. E isso é através do testemunho, da forma de nós falarmos, de nós agirmos. Isso a gente aprende tudo aqui em Levítico, a gente extrai esses princípios. Eles não tem coisas que não estão explicitamente falando, mas pelo você extrai essas verdades, esses princípios, né? Que Deus ele nunca compactuou com injustiça, ele nunca compactuou com mentira, com adultério, com coisas erradas, ele nunca. Então é o mesmo Deus.
que hoje os princípios morais dele são os mesmos, e ele quer que a gente desenvolva isso nos nossos relacionamentos, É verdade. né? Então, é a ele que nós devemos imitá-lo em tudo. E hoje nós temos uma figura humana para nós imitarmos, que é Jesus, né? Jesus. Então, ele morou, ele viveu aqui na Terra, ele, na sua forma de agir, de pensar, ele procurou deixar os princípios dele, é o que ele quer que nós hajamos hoje, tá certo? É verdade. Então, assim, é muito bonito quando a gente tem esse entendimento. E uma outra coisa lá em Hebreus, lá em Hebreus 9, fala que remissão, não há remissão sem derramamento de sangue. Não tem, né? Ah, mas não tem. Então, o que acontece? A remissão, o nosso pecado, ele só foi extraído de nós a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Então, igual nós falamos antes, o sacerdote, antes ele repetia aqueles sacrifícios anualmente para tirar os pecados ali. Hoje não é necessário mais sacrifício, porque Jesus já pagou a conta. Nós fomos justificados, né? Hoje nós temos não tem nenhuma dívida mais. Hoje nós fomos reconciliados com Deus através do sangue de Cristo. Assim como aquele sangue daquele cordeiro, naquela ocasião, deixava o povo, reconciliava momentaneamente o povo ali com Deus, e pela fé eles faziam isso daí, e hoje, pela fé, na obra de Cristo, nós cremos que nós não temos mais dívida alguma. Nós somos pecadores, sim. E para isso, Deus quer que nós andemos em santidade, e é uma coisa que nós vamos ver agora, falar sobre a necessidade da santidade. Tá certo? Você quer, antes da gente falar sobre a santidade, Não, mas é interessante também a gente ver como o pessoal levava Deus a sério. Você vê o respeito, a reverência, e isso continua. Claro que a gente não é mais condenado por isso, a gente é livre em Cristo Jesus, mas como você falou, o princípio, a maneira como eles se portavam ali é muito importante. Então, para a gente caminhar para o final, a gente falou bastante sobre como o livro aponta para Cristo, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, a gente pode chegar no Santo dos Santos, assim como ao sacerdote antes ia ao Santíssimo Lugar, né, onde a Arca da Aliança estava. Hoje a gente tem acesso a Deus. Jesus é o nosso sacerdote, então a gente pode ter a orar a Ele, sabendo que a gente tem livre acesso ao Pai, que Ele é o nosso sacrifício, que Ele foi o sacrifício único e perfeito. Então, para a gente fechar, Zé, um pouquinho sobre a santidade, e só falar que a santidade é uma consequência da nossa salvação. Porque a gente tem o auxílio do Espírito Santo, a gente busca agradar a Deus, mas também é uma operação do próprio Deus, né, que vai nos despertando. Então, olha só, a santidade sempre foi uma virtude que Deus, em Levítico, ele mostra isso daí. Aquele povo, ele estava saindo do Egito, eles estavam indo para uma terra estranha, e ali, aquelas pessoas, a forma de agir, a forma de pensar, as virtudes daquelas pessoas deveriam ser vistas naquele mundo, eles deviam fazer a diferença naquela comunidade onde eles viviam, como um povo reverente a Deus, tendo um único e exclusivo Deus como Senhor e Salvador, como a forma de que eles se alimentavam, as festas que eles guardavam, né, que nós não falamos aqui, mas rapidamente, nós tínhamos a Páscoa, a festa das primícias, o dia da expiação, a Pentecostes, eram 8 festas. Nós falamos do sábado também, o Shabat, que é o dia de descanso. Então, assim, o livro de Levíticos tem muitas informações, mas hoje, assim, cabe a gente fazer apenas um paralelismo de mostrar o que Deus requer de nós mesmos. Então, hoje, aquele povo, Deus, ele separou aquele povo para ser santo. Para ser santo. E hoje, nós somos separados, Lucas, também para ser santo. Aonde nós estivermos, nós não devemos ser confundidos com os demais. Às vezes, hoje, a gente vê as crianças, os adolescentes, muito sendo influenciados a maneira de agir, de falar,
eu não sou nada contra gíria, essas coisas. Eu fui criado, eu nunca tive essa, eu nunca gostei, tá certo? Mas Deus, ele quer que a gente haja de uma forma que o agrade, tá certo? Que a nossa conduta, a nossa forma de pensar, a nossa forma de reagir, ela possa ser realçada aonde quer que nós estejamos, seja na igreja. Então, Deus não quer que nós sejamos santos só na igreja. Então, às vezes a pessoa ela entra ali, na hora que ela bota o pé na igreja, ela se transforma. Ela se transforma, então eu tenho que ser o que eu sou lá dentro da igreja, eu tenho que ser lá na minha casa, o relacionamento que eu tenho que ter com meu pai, com a minha mãe, eu tenho que ser obediente a eles. Então é esse proceder, esse amor que Deus quer, que Jesus quer que nós manifestemos dia a dia na nossa vida, né? Esses princípios todos mostram em Levíticos e continuam hoje ainda. Então, a nossa forma de agir, de pensar, sempre tem que ser de uma forma que agrada a Deus, né? E só assim nós podemos ser verdadeiramente realçados nesse mundo que a gente vive. Nós não podemos ser confundidos, não. Então, quando uma pessoa fala assim, igual o pastor fala, mas o Lucas ele é muito parecido com outras pessoas que não sejam ali, que não tem esse caráter santo, entendeu? Isso aí é ruim, na verdade, isso aí não é um elogio. Então, eu estou sendo diferente no momento, ele é um menino educado, ele é um menino obediente, ele é um menino que obedece regras, a reverência que tem na casa. Então, são coisas, são virtudes que pode passar o tempo que for, sempre vão prevalecer isso daí, porque é o caráter expressa o caráter que Deus quer que nós tenhamos, né? É verdade. Então, assim, e uma outra coisa, assim, que todos esses ensinamentos, não adianta nada eu ser um conhecedor teórico muito bom, conhecer as escrituras todias e não colocá-las em prática, né? Em Tiago mesmo fala que nós devemos nos tornar praticante da palavra e não meramente ouvinte, nos enganando a nós mesmos. Então, nós temos que colocá-lo na prática. E o cristianismo é uma religião prática. Você aprende e tem a oportunidade de praticar, né? Viver em santidade, demonstrando amor, misericórdia com o próximo. Tudo isso a gente vai vendo no livro de Levíticos, quando lá ele ensina isso daí, como deve ser o nosso relacionamento com o nosso próximo, tá certo? Então, Zé, muito obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que essa aula vai ajudar bastante. E fica o desafio aí para vocês lerem o livro de Levítico e lerem Hebreus também. Eu tenho certeza que vocês vão enxergar melhor a obra de Jesus e isso vai fazer muito bem para a vida de vocês. Então, obrigado, hein, Zé? Falou, Lucas. Com Deus.